enfrentando obstáculos. Aquele vídeo da estrada lá do cara. Ô Caio, bom dia. Bom dia. Já faz 6 anos que eu ouço você. Eu sou o pastor presidente de uma igreja. E depois que comecei a te ouvi você falar sobre dízimo e tal, eu comecei a ensinar que na graça não precisamos pagar o dízimo e sim contribuirmos conforme proposto no nosso coração. O problema é que depois que eu falei isso, eu fiquei com dificuldade, porque os irmãos param de contribuir. O que eu posso fazer, Caio? Me ajuda. Eu pago aluguel da igreja e já não estou conseguindo mais. O que eu faço? Bom, eu sugiro que você faça o que eu faço aqui, porque enquanto a pessoa não amadurece para aprender que contribuição é uma ação da liberdade generosa e da consciência madura, porque todo ser humano maduro e generoso separa do que produz e do que ganha uma parte para investir no que crê, em causas boas, em ajudas reais e verdadeiras, em socorros oportunos, em sustentação de coisas que valem a pena. Todo mundo saudável e maduro que aprendeu o Evangelho começa a reagir assim. O que acontece é o seguinte: essas pessoas da sua igreja não conheciam ainda o Evangelho, elas são discípulas da religião. Portanto, são discípulas do medo, da obrigação, da taxação, do tributo a César. Deus para elas funciona como pânico, como pavor, como dívida, e a relação com Deus é barganha, preferencialmente mantida, estabelecida, conservada pelo pagamento de dízimos, que é um sinal de que você não está em débito com o SPC celestial, nem cairá no Serasa demoníaco que virá lhe perseguir conforme a religião ensina. Então, para quem não sabe nada do Evangelho e tinha uma relação com esse Deus ídolo da religião baseado nesses pressupostos, quando chega o pastor e diz: olha, o dízimo não é algo em vigência como dízimo, ele era uma lei judaica por causa disso, disso e disso, explica o princípio das 11 tribos que trabalhavam e da 12ª que fazia culto pelos outros o dia inteiro, tinham que comer, o dízimo era uma praticidade daquele sistema, que em Cristo foi abolido, acabou, morreu, está liquidado. Não tem mais ovelhinha, cordeirinho, holocausto, não tem que manter sacerdote que vai trabalhar, um sacerdote que vai pastorear ovelhas no campo, ou que vá comerciar, ou que vá fazer tendas, ou que vá vender tapete, ou que vá trabalhar na internet, ou que vá ser estivador. E seja pregador do Evangelho com liberdade de ser. Isso é o normal. É o normal de todo mundo hoje, para quem conhece a Cristo. E todo indivíduo que é discípulo de Jesus tem prazer em separar um valor que tem um significado possível, real, de acordo com o que a pessoa ganha e possui, para ajudar. Pode ser ajudar a congregação, onde se congrega, pode ser ajudar o sustento de uma pessoa que se dedica sincera e verdadeiramente ao ensino da palavra, pode ser ajudar os pobres, os necessitados, os carentes, os abandonados, os esquecidos, os adoecidos. Agora, essa é uma decisão de cada indivíduo.
O Novo Testamento não obriga ninguém a trazer o dinheiro e colocar num lugar de Deus, para que haja a gestão do gestor de Deus. Isso não existe. O que existe é cada um sendo sacerdote de si mesmo diante de Deus, com consciência madura, dizendo, não, eu vou separar. Esse homem que me ajuda também come, também bebe, também veste. Eu vou ajudar essa parte aqui, é para sustentar ou essas pessoas, ou essa instituição saudável, não opressiva, que me traz tantos benefícios, ou é para ajudar aquela causa, ou é para ajudar esses indivíduos. Mas isso requer uma certa maturidade de consciência. A transição entre a religiosidade da pedra, das tábuas de lei, do Velho Testamento, da obsolescência que na cruz foi estabelecida em relação a tudo aquilo, a transição dessa pré-história do legalismo para a graça de Deus no Evangelho, quando o cara vem direto de lá e ficou condicionado como um ratinho de Pavlov na religião e cai nesse novo anúncio do Evangelho puro e simples de Jesus, a maioria fica confusa. Aqui mesmo no caminho da graça, demorou um pouco para o pessoal, a maioria deles estavam vindo de igrejas doidas, maluquinhas. Alguns carregam sequelas emocionais e psicológicas ainda até hoje, de coisas que aconteceram com eles há 13, 15 anos atrás. A maioria já está livre, mas uns ainda têm pequenos resquícios. Os primeiros anos era até ridículo, porque milhares de pessoas passavam pela nossa reunião aqui todos os meses, mas a arrecadação era equivalente à de uma igreja presbiteriana com 150 membros, aonde o dízimo carrega uma certa obrigatoriedade, não como nas igrejas pentecostais, mas carrega. Então aqui, quando o povo veio e encontrou aquela graça, de início deixa eu ser de Deus sem pensar em nada. É só depois que a maturidade vai chegando que eles vão compreendendo. Aí o cara começa a dizer, não, é justamente de graça para que eu pratique a mesma graça, a mesma gratuidade, o mesmo dom, dando. A motivação é que muda. É que muda. E aí tem que haver uma maturidade. Então é inevitável, meu amigo. E aí o que você tem que fazer? O que eu fiz aqui? Tem coisas a serem pagas, inevitavelmente. Querem se reunir? Só tem duas opções. Ou vem aqui reunir na minha casa, onde eu também pago aluguel, pago água, pago luz, pago isso tudo. Olha, imagina quanto é que custa ter essa estrutura toda aqui acesa, com tudo que tem aqui. E vem VTV trabalhando, e as reuniões, às vezes, aos domingos, aconteceram aqui por 1 ano e meio, por exemplo. Mas o custo fica mais baixo quando é aqui em casa. Mas se você vai para um auditório como o nosso, ali, o teatro, aquilo custa. Claro. E tudo custa caro. Em qualquer lugar, e em Brasília um pouco mais. Então, o que a gente tem ali para eu não me preocupar com isso? Nós criamos um grupo de pessoas que pagam o aluguel. Eu não quero nem pensar neste assunto. E esse é um assunto que não vem para mim. Os outros que vão ali fora desse grupo que paga o aluguel, quem paga o aluguel pode dar qualquer outra coisa a mais. Mas no mínimo o aluguel ele está comprometido. Não é uma coisa com Deus. Ai, Deus vai ficar zangado comigo. Não, se você não quiser ajudar, não precisa, meu amigo. Eu estou conversando papo de homem aqui contigo. Temos um aluguel a pagar. Você vai ajudar? Ah, vou. Botou lá o nome dele e ele cuida lá. Ele, o Felipe, o Jack, que vão cuidando dessa moçada. Todos os outros que vão aos domingos colocam lá uma oferta no gasofilácio ou anotam a conta do Caminho da Graça e contribuem. É uma contribuição regular, a gente sabe? Não. Quem quer andar na liberdade do espírito tem que saber
que nem todos são maduros, nem todos entendem rápido, e mesmo os maduros, tem ocasiões que o cara está podendo, tem ocasiões que ele não está podendo. Se ele chega para mim e pergunta, olha, o que eu dou? Ou eu trago dinheiro tal, para sustentar o trabalho aqui do caminho, ou eu socorro a minha mãe, que está doente assim, eu digo, meu filho, nem pense, a sua mãe é o santo dos santos, nós somos o átrio dos gentios. Vai cuidar da tua mãe. É o preço que se paga para viver livre da liberdade. Agora, se você quer acelerar esse processo, ensine o evangelho para esse grupo. Quando eles forem aprendendo, por exemplo, pegue o meu livro Uma Graça que Poucos Desejam, que está na loja do meu portal, e exponha, leia o livro para você. Ele está todo dividido em estudos, capítulo a capítulo. Exponha para o povo, ensine. Aí eles vão trocar o medo que os fazia contribuir gradativamente pelo privilégio de participar dessa dádiva. E lendo as cartas de Paulo, você vê que são poucos os que espontaneamente, mensalmente, regularmente, seja como fosse, ajudavam a Paulo a pregar autonomamente. A maioria das igrejas, nos lugares onde ele chegava, ele ficava anunciando a graça de Deus um tempo ali, e era um indivíduo aqui, outro acolá, que o ajudava. No mais, ele estava fazendo tendas para se sustentar, ou recebia dinheiro que vinha, às vezes, da Macedônia, ou podia vir da Antioquia, da Síria, mas na maioria das vezes ele estava arrecadando fundos para mandar para pobres de outros lugares. Esse é o preço da liberdade de ser e da liberdade de deixar ser. É o seu privilégio agora como pastor ensinar essas pessoas a amadurecerem e, pessoalmente, meu querido, eu sugiro que você chame um grupo dos mais responsáveis e dos que têm mais possibilidade e autonomia financeira e diga, olha, a questão é essa, abra o jogo, o evangelho ensina assim. Nós tínhamos sido ensinados de outros modos, as pessoas só ajudavam por medo. Agora que o medo foi tirado, elas estão vivendo essa transição, vão melhorar, mas eu preciso de vocês que são lúcidos e conscientes para entenderem isso. As despesas são tais, vamos nos juntar para não deixar a peteca cair. Tudo que é falado com franqueza, com sinceridade, com verdade, recebe adeptos. Eles podem não ser uma multidão, mas serão o suficiente para que as coisas sejam mantidas enquanto a maturação se aprofunda na mente dos demais. Tá bom? Falo com você e com milhares de outros pastores que estão vivendo a mesma situação, fazendo a mesma transição, querendo andar no mesmo espírito. Há um preço a pagar. Quem entra para a teologia da prosperidade e aplica a lei no povo quer enriquecer. Quem ensina o evangelho da graça quer enriquecer pessoas, corações. Não tem nada a ver com bens nem com posses. Quem quer amealhar bens e posses, ensine a lei, toque terror, ponha medo e seja um fascista pastoral. Agora, quem quiser agradar a Deus, ensine liberdade, espontaneidade e a contribuição como expressão da maturidade grata. É menos, muito menos que se receberá, mas muito mais cheio de graça, de dignidade e de bem espiritual. Isso é louvor a Deus fazer assim. Entendeu, meu amigo? Não fique aflito. Não fique aflito, eu garanto. Eu estou aqui vivinho e foi só assim que eu me sustentei a vida inteira. Meu ministério tem agora 43 anos sendo sustentado apenas assim. Um beijo. E aí? É estranho isso, né, cara? É. O pessoal para de ajudar. É. Você vê que é... É tudo baseado em medo. É. Tirou o medo, não tem Deus na vida dessas pessoas. É. Deus é medo para essas pessoas.